Eu acredito em você, mesmo que você duvide. Eu sou Tatiana Pego, especialista em inteligência emocional e alta performance. Fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória e você vai descobrir qual foi a grande virada que fez com que eu passasse a potencializar as minhas ações e, consequentemente, os meus resultados. Mas antes eu quero começar te dizendo que eu já estive aí, exatamente onde você está, sentindo exatamente o que você está sentindo, essa sensação de que falta alguma coisa, um vazio, um buraco, sensação de que você está passando pela vida ou vivendo para pagar contas. E a partir do momento em que eu tive a confiança, em que eu desenvolvi essa importante alavanca que me tirou da situação do medo, da insegurança e me levou exatamente em direção aos resultados e à vida que eu desejava e sonhava para mim. Então, por isso que eu digo para você que essa sensação, essa vida de insatisfação, essa vida pautada pelo medo, pela insegurança, um dia já teve lugar aqui. Durante muitos anos da minha vida, eu me dediquei à natação. Há mais de 10 anos, há 14 anos, durante 14 anos eu fui atleta, fazia competições, me dedicava a competições, treinava exaustivamente, diariamente, 3 horas por dia, incluindo sábados e domingos. Ao longo dessa minha jornada, eu comecei a desenvolver o hábito da disciplina, o que por um lado era excepcional, mas ao mesmo tempo e na mesma proporção, eu comecei a desenvolver um nível de exigência muito alto a meu respeito. Então, aquele padrão ainda não está bom o suficiente me acompanhava. Resultado, eu não tinha resultado. Mesmo realizando, ainda não estava bom o suficiente. Como ter motivação diante de um cenário de menos-valia, de desmotivação? Talentos, para mim, obviamente, era tudo aquilo que não encontrava morada em mim. Desenhar, cantar, tocar algum instrumento. Eu sempre admirava isso no outro e, consequentemente, isso foi afastando da minha essência, porque eu me comparava com o que eu não tinha, com o que faltava, obviamente, e aí fui me afastando dessa minha essência e não encontrava valor nas minhas grandes habilidades, que são a comunicação, a escrita, a escuta ativa e genuína. Com o passar dos anos, eu passei por um processo de autopercepção e entrei em contato com essas minhas habilidades, que apesar de saber, eu não via valor, acredite você. E por que isso acontecia? Por causa do meu nível de exigência muito alto. Nunca estava bom o suficiente, sempre era possível melhorar. Até que um dia, mais precisamente aos 30 anos de idade, depois de uma crise aguda de ansiedade, eu me vi diante de um cardiologista me receitando tarja preta para me tirar daquela crise. E eu percebi que sim, eu ia seguir as recomendações médicas, mas que aquilo não ia pautar a minha vida. Hoje eu tenho a percepção de que eu tinha uma vida pautada pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, pelo ainda não está bom o suficiente. E foi então que eu decidi olhar bem no olho daquela sensação de vazio que insistia em morar na minha barriga, bem no meio da minha barriga. Ao mesmo tempo em que as pessoas olhavam para minha história de inspiração e aos olhos dela de sucesso, aquilo para mim não me bastava, não era suficiente. Afinal, ainda não estava bom o suficiente. E foi aí que eu decidi olhar bem no fundo desse vazio que morava em mim. Foi dolorido? Muito. Olhar para as minhas dores, para as minhas fraquezas, para os meus defeitos. Era tudo o que eu não queria. Eu só queria as flores, eu só queria a luz. Eu não queria ter contato com aquela sombra. Mas para crescer, para ganhar a minha força, foi necessário me apropriar, acredite você, das minhas fraquezas. Hoje eu tenho a percepção de que a nossa força vem exatamente da nossa luz,
do que a gente sabe fazer, do que a gente ama fazer e entregar para o mundo, mas também vem do outro lado, das nossas vulnerabilidades, que muitos insistem ainda em esconder. Se você se identificou com parte ou boa parte da minha história, eu digo para você, hora de encarar essa mochila, essa bagagem emocional. Hoje eu não carrego mais aquela mochila pesada com aquela bagagem emocional. Eu simplesmente encarei no olho de cada dor e resolvi tirar uma lição. Eu descobri alguns aprendizados que eu vou dividir com você aqui nesse vídeo. Existe vida após o erro. Como boa perfeccionista, aquela perfeccionista raiz, um erro não podia acontecer. Como assim? Como isso foi acontecer, Tatiana? O que você fez para isso? Quem te ajudou? Quem foi o culpado? E aí já estava eu reverberando no problema e ali travava. Um obstáculo era exatamente a minha linha de chegada, porque logo já vinham os pensamentos. Eu não nasci pra isso. Tudo pra mim é mais difícil. Não era pra ser. E aí aquele projeto ia ficando de lado. Eu tinha a sensação na minha vida, muito embora, como eu disse, aos olhos dos outros, a minha história para eles era de sucesso, mas para mim não estava bom o suficiente. A minha sensação era como se eu estivesse nadando, vendo a terra firme e nunca conseguia chegar para descansar. Eu estava exaurida emocionalmente. Por quê? Porque não reconhecia as minhas pequenas vitórias ao longo da minha jornada. Logo, o cérebro não encontrava motivação. Então, eu nunca enchia esse tanque, estava sempre faltando. Não há como ser feliz desse jeito. Então, honre a sua história, celebre pequenas vitórias ao longo da sua jornada, tá? Se apropria da sua luz, mas também se apropria da sua sombra. De cada dor, com certeza, você vai tirar um aprendizado e você vai crescer com isso. Um obstáculo, um desafio é um convite à evolução. O que acontece é que geralmente a gente pensa assim, no mundo ideal, a gente pensa, vou começar a empreender. E aí eu vou dividir aqui um pouquinho a minha história. Eu sou servidora pública e comecei em paralelo a empreender como desenvolvedora de pessoas. Eu desenvolvo habilidade emocional para que as pessoas ganhem alta performance, mais resultados na sua vida. Só que logo como empreendedora, já no início da carreira, ainda não estava bom o suficiente. Então, o que eu fazia? Entrava em especialização, acumulava, colecionava canudos, ia colocando especializações para debaixo do braço, me sabotando de que forma? Ainda não estava bom o suficiente. Foi aí que eu internalizei que eu preciso da confiança, da coragem para dar o primeiro passo. Meu Deus, não morri, então dá o segundo passo em direção aos meus objetivos. Foi quando eu percebi que eu só ia ficar boa o suficiente entrando em ação. Então, você que está aí esperando para aplicar naquela vaga, começar aquele negócio, não espere ficar boa o suficiente, porque você nunca vai achar que está suficientemente pronta. A tua habilidade vem com a prática. Então, dê o primeiro passo. O primeiro passo, com certeza, é o mais desafiador. Então, coragem, estamos juntas, dê esse primeiro passo, tá? Não espere bater a sua porta. Oi, tudo bem? Eu sou a confiança que você estava esperando para começar aquele projeto. Não, ela não vai ser internalizada, ela vem no processo. A gente não acorda confiante, ah não, hoje a confiança bateu na minha porta, então eu vou começar a agir. Nananina não. Tá? Primeiro passo, e no meio da jornada você vai olhar para o lado, a confiança vai estar do teu lado. Então, eu percebi que ao longo da jornada, eu achei que era pó de pirlim-pim-pim. Eu vou começar a empreender, vou começar a me dedicar ao marketing digital e pronto! Vai todo mundo me conhecer, eu vou ser famosa, todo mundo vai bater na minha porta, eu preciso do seu trabalho. Não é assim. A gente acha, infelizmente, que a gente quer o potinho da felicidade, a gente quer o potinho do sucesso. Mas do lado, bem antes de chegar, tá aqui o potinho da felicidade. Aqui encostadinho, impedindo que você chegue ao pote da felicidade, tá o potinho do fracasso, do julgamento, do erro. Só que o que as pessoas querem? Elas querem, esticar a mão, porque elas só querem o sucesso. Mas eu vou te contar outro segredo nesse vídeo.
Para você experimentar o potinho da felicidade, do sucesso, você vai ter que experimentar o potinho do fracasso. Então, segura na mão dele. Olha o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, como um convite à evolução. Opa, esse fracasso chegou aqui, essa queda, essa crítica, será que ela está agregando? Será que ela é construtiva? O potinho do fracasso, opa, o que eu vou aprender com isso aqui? Como convite à evolução, tá? Uma outra coisa que eu internalizei, eu percebi que se desistir de um sonho é desistir de uma parte de você. Então, não desiste de você, não. Como eu disse lá no início do vídeo, eu acredito em você, apesar de saber que você não leva muita fé no seu taco, tá? Confiança é a alavanca que vai te tirar dessa insatisfação, dessa vida pautada pelo medo para a realização. Então, eu costumo dizer assim para as minhas clientes e mentoradas, vai ser fácil? Nem um pouco. Vai ter queda? Com certeza. Vai ter choro? Vai ter dor? Pode esperar. Mas a sensação de liberdade, eu costumo dizer que a autorresponsabilidade é você estar aqui fruto das suas ações e omissões também. Porque muita gente não sabe, mas não decidir também é uma decisão. Então, você está aqui fruto das suas ações e suas omissões. Isso tem um peso, sem dúvida alguma. E tem preço que se paga por isso, um peso e um preço. A questão é contraponto à liberdade de você saber que você não precisa de A, de B, de C, de nenhuma tábua de salvação emocional para te tirar dali. A boa notícia é que você mesma pode ser esse fio condutor em direção à sua vida. E olhe nessa jornada em direção à sua vida de sucesso, olhe cada erro, cada desafio como oportunidade à evolução. Muda essa chave e você vai ver o milagre acontecendo no processo, vai ficar muito mais leve. Eu já estive nesse lugar e sei que a gente deseja, obviamente, que não tivesse medo, que não tivesse insegurança, que a gente dormisse e acordasse com um sucesso repleto e florido na nossa sala, por exemplo. Quero te lembrar também que você vai ter muitos nãos, muitos motivos para desistir, mas lembra do porquê que é importante você chegar ao teu topo da escada. Eu quero te contar uma outra coisa. Você é forte e dá conta de coisas e já deu conta de coisas que você nem imaginou que podia dar. Então, no dia que você tiver borocochô, triste, lembra desse dia em que você foi irresistivelmente, uma situação irresistivelmente em que você se sentiu poderosa, autoconfiante. O nosso cérebro, ele não sabe separar o real do imaginário, ele vai achar que você está revivendo aquela situação e vai endorfinar o seu organismo. E aí o tanque de gasolina chamado motivação, ele vai encher novamente. E aí você vai ter essa motivação que você precisa para continuar a sua jornada. A vida, minha querida, é feita para quem tem coragem. E eu te desafio a se levantar desse chão aí, que um dia já foi quentinho, já foi gostoso de se sentar. Eu te desafio a voltar a acreditar em você. Eu sei que você é forte. Mesmo que você não acredite, eu sei que você pode. E deixa eu te mostrar que eu tô certa. Seu sonho ainda precisa de você. Eu sou Tatiana Pego, agradeço a sua atenção, sua companhia e te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!